O que o Foca no Seu significa? É sobre não se distrair. Porque eu acredito nisso, que as pessoas passam muito tempo, perdem muita energia, muito tempo preocupados com os outros, cara. Olhando o que o vizinho tá fazendo, o cunhado, o colega de trabalho, o chefe, entendeu? A celebridade, a pessoa nas redes sociais. Mas é um tempo, uma energia, aí fica, porque fulano, e se comparando, e falando assim, mas o coleguinha ali da área do lado, da empresa do lado, o concorrente fez isso, fez aquilo. Cara, foca no seu, cuida do seu cliente, cuida do seu objetivo, do seu trabalho. Faz a sua coisa, cuida da sua vida, da sua família, dos seus filhos, entendeu? Todo esse tempo que você está preocupado com o que os outros estão fazendo, olhando o que os outros estão fazendo, todo esse tempo, toda essa energia que você está gastando com isso, você não está gastando com você, com a sua família, com os seus filhos, com o seu trabalho, com o seu resultado. Como que é a mente de uma mulher, mãe, empresária, C-level, de uma das maiores empresas da América Latina, uma carreira brilhante? Qual que é a mentalidade dela? Como que pensa? Por exemplo, eu fico um pouco, cara, o que pensa na cabeça da Cris? Sabe, por exemplo, segunda-feira, começou a semana, o que você pensa? Quais são, por exemplo, as coisas que você não perde o foco hoje na sua cabeça? Como você equilibra os seus pratinhos? Então eu queria começar primeiro, como que você explicaria a sua própria cabeça? Vixe, então, eu acho que a minha cabeça, ela parece uma janela do navegador, assim, com 57 tabs abertos, sabe? Mentira, assim, sério? Processando em paralelo 550 coisas, né? Porque não tem como, é o que você falou, assim, entre o trabalho, casa, filho, né, saúde, enfim, todas as coisas que a gente precisa encontrar alguma maneira de fazer, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, de fato, para mim, se eu tivesse que explicar a minha cabeça, seria isso. Tem várias, um navegador aberto com trocentas janelinhas. E assim, não é assim, tem uma janela do filho. Não, tem um filho que tá hoje. Tem uma filha minha que tá com terçol, tem uma que tá mudando de escola, tem outra que tá fazendo a primeira comunhão, tem um bebê que a gente tá fazendo introdução alimentar. Então, assim, para cada um, tem uns 5 assuntos que tá acontecendo, entendeu? Então, é infinito esse número de camadas, né, que eu preciso processar assuntos. Porque muita coisa dessa minha vida, principalmente relacionada às crianças, eu não delego, sou eu que faço. Então, assim, a minha filha, minha segunda filha, tá com terçol. Eu que liguei pra médica, eu que peguei o remédio, eu que fui pingar, eu que fiz compressa morna, entendeu? Tipo, não tem ninguém, sou eu que faço, né? Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas você falou, cara, começou segunda-feira. Para isso se viabilizar, uma coisa que eu não abro mão, foi uma das perguntas que você fez, é de organizar esse troço. Porque, como que você administra esses pratinhos? Porque ao mesmo tempo que tem muita coisa em paralelo acontecendo, se você não organizar, você não tem nem chance. Organizar já é difícil, né? Se você não se organizar, não colocar aquela coisa no seu lugar, não for muito disciplinado com isso, você não tem nem chance, você vai morrer antes de começar. Então, a gente em casa é muito firme com a rotina, né? Então, a nossa rotina é mais ou menos assim. Eu acordo entre 5h30 e 5h40 da manhã. Com despertador ou sem? Curiosidade. Cara, normalmente com alguma criança. O despertador tá lá. O despertador, assim, é o último que toca, entendeu? Mas normalmente antes do despertador vem alguma criança, não sei qual. Cada dia uma. Sim, então já tá programado. Tem 4 horários, né, de que vão tocar ali. Mais ou menos isso. E aí, enfim, as crianças vão acordando. Nessa hora eu já boto a minha roupa de treino, porque normalmente eu treino de 6 da manhã até 6h45. Aí as crianças já acordaram, já falei um bom dia e tal. Aí eu tenho uma babá que me ajuda com todas as crianças, é o que eu tenho hoje, que eu contratei quando minha terceira filha nasceu. Aí, enquanto ela tá botando uniforme, não sei o que, eu tô treinando, tomo um banho, encontro as crianças pra tomar café, tomamos café juntos. Aí a gente sai dali, leva elas na escola, né? E aí, às vezes tem um médico, às vezes tem alguma coisa que precisa fazer. E aí eu volto pra trabalhar. Ou eu vou pro Nubank, ou eu volto pra casa, que eu também trabalho bastante de casa. E aí eu vou trabalhar durante o dia. O bebê tá em casa, então eu tento, quando eu tenho alguma brechinha durante o dia, ir lá pegar um pouquinho, às vezes coincide com o horário que ele vai mamar, né? Eu dou a mamadeira dele e tal. Mas no fim do dia, chega no fim do dia, por volta de umas 5, as meninas estão voltando da escola, estão voltando do balé, do que quer que seja da atividade. Aí eu tô com elas nesse horário para recebê-las em casa, jantar, aí tem a hora do banho,
pijama, historinha, botar na cama, aí eu leio pra elas, boto elas na cama, aí eu vou pegar o Léo, dou uma madeira do Léo, boto ele pra dormir, aí dá 7:30 da noite. Então eu tenho uma janela ali entre 5 e 7:30 da noite, que eu tô com as crianças, né, nessa rotina. 7:30 da noite, as 3 crianças dormindo, só sobrou minha mais velha acordada. Aí é uma hora que fatalmente aí eu vou trabalhar mais um pouco, responder e-mail, fazer alguma coisa que eu tenho que fazer, passo um tempo com a Alice. 9 da noite a Alice dorme. Aí eu tenho entre 9 e 10 com meu marido. E é isso. E no dia seguinte eu começo tudo de novo. Onde caiu a tua ficha do Foca no Seu? Alguém te falou, Cris, foca no teu? Ou meio que você foi se ligando? Ou meio que foi uma coisa meio intuitiva? Da onde saiu o Foca no Seu? Você lembra até a primeira vez que você falou essa frase? Não sei. Eu lembro. E foi um pouco antes de eu vir aqui, foi com o Joel. Legal. Foi no podcast do Joel. Porque assim, de onde vem isso? O que o Foca no Seu significa? É sobre não se distrair. Porque eu acho que a gente passa muito tempo... A gente não, porque hoje em dia, graças a Deus, eu tô imune a esse negócio, né? Desde que já tem alguns anos. E foi assim, foi uma ficha que caiu. Um dia ele me perguntou, falou assim... Cris, se você pudesse... Ele sempre faz essa pergunta, né? Botar no outdoor pra todo mundo ver, né? O que você falaria? Um recado pro mundo? Foi aí que eu falei a história do Foca no Seu. Porque eu acredito nisso, que as pessoas passam muito tempo, perdem muita energia, muito tempo preocupados com os outros, cara. Olhando o que o vizinho tá fazendo, o cunhado, o colega de trabalho, o chefe, entendeu? A celebridade, a pessoa nas redes sociais. Mas é um tempo, uma energia, aí fica, porque fulano, e se comparando, e falando assim, mas o coleguinha ali da área do lado, da empresa do lado, o concorrente fez isso, fez aquilo. Cara, foca no seu, cuida do seu cliente, cuida do seu objetivo, do seu trabalho. Faz a sua coisa, cuida da sua vida, da sua família, dos seus filhos, entendeu? Todo esse tempo que você está preocupado com o que os outros estão fazendo, olhando o que os outros estão fazendo, fofocando, entendeu? Tentando entender por que foi, se foi injusto, se não foi, o que a pessoa queria. Pô, todo esse tempo, toda essa energia que você está gastando com isso, você não está gastando com você. Com a sua família, com os seus filhos, com o seu trabalho, com o seu resultado. Pô, pega todo esse tempo. E, cara, não é pouco. A quantidade... Assim, eu via isso na época que eu trabalhava, né, no mundo corporativo. As fofoquinhas, as pessoas chegavam de manhã e iam pro café. Aí ficava falando mal lá da área do outro, do chefe, do coleguinha de trabalho, de não sei quem, ou do cunhado, ou Aí, beleza, trabalhava um pouquinho, saia pra almoçar, 2h30 de almoço, fazendo o quê? Falando mal dos outros. Entendeu? Aí voltava, trabalhava mais um pouquinho. Cara, café à tarde. Que desperdício de energia é isso, gente? Desperdício de energia de tempo. Famílias inteiras, sabe? À noite, qual é a fofoca? Qual é o problema? É o vizinho, é a cunhada, é o primo, é não sei quem, é o político, é não sei o quê. Aí, no fim de semana, se encontram pra fazer o quê? Falar mal dos outros. Gente, pelo amor de Deus. Pra já que é pecado, né? Vamos começar que, né? Os juízes temerários aí, né? Da maledicência já tá errado. Mas assim, mesmo que não tivesse errado, é um desserviço pra você. Usa toda essa energia pra focar em você. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Aí foi a primeira vez que eu falei, foi quando eu fui no Joel. Mas depois eu fiquei, assim, amadurecendo aquilo, sabe? E quando eu vim aqui foi quando eu martelei isso. Foi muito bom que você falou com jeito. Então, e tem esse lance. Eu não sei se você já recebeu esse feedback, mas você tem a habilidade de pilhar quem tá do seu lado. Você me pilha. Toda vez que eu converso com você, eu sou um cara animado por natureza. Sim, eu sou um cara pilhado já. Mas eu converso com você, você mete fogo na gasolina. Assim, mete gasolina na fogueira. Sim. É seu. Isso foi um estágio natural. Você aprendeu. Foi assim, não, cara, todo lado de alguém eu tenho que potencializar essa pessoa. Porque você... eu acho que a gente já se ligou nisso, né? Você pilha as pessoas, né? Já ouvi isso. E assim, pilha do bem, pilha com vontade da pessoa executar e fazer e tal. É que a gente tá falando um pouco disso, né, backstage ali. Eu faço as coisas com muita intensidade. Eu não sei fazer as coisas pela metade. Nada. Eu não sei ser mãe. Vou fazer o meu melhor aqui, o que der. Vou fazer o que der aqui. Eu não consigo. Ou trabalhar, ou fazer um evento, ou fazer... Tudo que eu faço, eu me jogo naquilo, entendeu? Com uma intensidade muito grande. Eu acho que é daí que vem isso, entendeu? Então, não sei se você vai lembrar disso. Quando eu vim aqui a primeira vez, né, gravar com você, eu falei assim, esse vai ser o melhor podcast da história do... Você já chegou lembra disso? Vamos arrebentar. Qual foi o melhor esse ano? Foi esse, então vamos passar. Não foi... Você lembra disso? Eu pilhei aí, ó. Então, é isso. Se for pra fazer, eu quero fazer o melhor, o mais legal, o que mais vai ser visto, o que não sei...
tudo na minha vida eu faço assim. Eu não faço nada da minha boca. Esse comportamento? Sei lá, tem um fogo intrínseco. Eu não sei dizer. Mas assim, eu acho que eu sempre tive uma capacidade de pensar grande, entendeu? Da outra vez que eu tive aqui, a gente falou muito de fome. E você falou assim, cara, nossa, eu vejo muito isso em você. Eu falei que eu tinha muita fome, né? Eu sempre tive muita vontade de realizar coisas grandes. Tem algumas dessas avaliações de perfil, de personalidade, que às vezes a gente faz no mundo corporativo, brinca o horóscopo corporativo. Né? Você faz aqueles testes, responde um monte de perguntas e vem o resultado. Sim. Tem um desses que é sobre motivadores, né? E eu fiz, e o meu principal motivador chama desafio absoluto. Que é assim, eu sempre vou querer fazer a coisa mais difícil que existe. Sempre. A minha maior motivação é fazer coisas muito difíceis. Louca. Como chama? Absoluto. É desafio absoluto. Porque assim, tem gente que se motiva pelo desafio intelectual. É outro tipo de desafio. É você pensar em alguma coisa que intelectualmente é muito desafio. É muito, muito difícil. Pra mim, eu quero fazer a coisa que for a mais difícil. Vamos fundar um banco? Do nada, sem dinheiro, entendeu? Para concorrer nesse mercado super concentrado, contra as empresas mais poderosas da América Latina? Vamos, entendeu? Me chama a fazer as coisas difíceis, eu quero fazer o difícil. Você é intensa e você passa isso. E como é que é a Cris não dando feedback, recebendo? Você recebe bem feedback? Você cava, você pede, você busca... Eu busco, eu peço. Deveria pedir mais, eu acho que a gente sempre deveria pedir mais. Você acha? Eu acho. As pessoas pedem pouco, é verdade. Eu acho que a gente pede pouco. É que assim, não adianta pedir pra qualquer um, né? Pode mais. Não adianta pedir pra qualquer um. Assim, se você deixar ou se você pedir, as pessoas vão falar qualquer coisa pra você. E não é porque alguém tá falando que aquilo é verdade ou que você tem que agir naquilo. Você tem que pedir feedback das pessoas certas, das pessoas que ou construíram alguma coisa que você admira, ou que você quer, que fizeram alguma coisa que você quer fazer, certo? Que tem uma qualidade que você quer desenvolver, entendeu? Não pode ser de qualquer pessoa. Então, eu deveria pedir mais para pessoas específicas, né? Tendo dito isso, eu acho que eu não sou péssima em ouvir, eu poderia ser melhor, porque assim, a minha barra para mim mesma é muito alta. Muito alta. É muito difícil alguém me falar alguma coisa. Então você tá dando feedback pra você a todo momento, assim? A todo momento. Isso é bom. É difícil alguém me falar alguma coisa que eu já não pensei. E aí eu já pensei, eu já tenho uma resposta para aquilo que a pessoa tá falando, então parece que eu tô me defendendo, entendeu? Sim. Que não é bonito. Então eu tenho exercitado muito. Ontem, uma pessoa que trabalha comigo me deu um feedback. Ontem à noite. Foi bom? Valioso? Foi. E eu só falei pra ela, falei assim, você tá certa, obrigado. Na minha cabeça, tinha 50 coisas que eu poderia falar pra ela. Mas eu só falei assim, você tá certa, obrigado. Vou pensar. E é uma frase muito madura e difícil de dizer, né? Você tá certo, obrigado, né? Só falei isso. Precisa. E é importante para as pessoas verem você falar isso também, entendeu? Porque senão ela desiste. Tudo que ela te traz, você fala assim, não, tá bom, mas eu já sei, mas é que nesse dia não sei o quê, mas é que na verdade... Aí ela fala, tá bom, você já sabe tudo, então o que eu tô fazendo aqui? Eu queria o seu ponto de vista. Tem uma frase na internet que roda muito, que eu entendo até que pessoas às vezes querem falar pra ajudar, mas eu acho que ela acaba sendo nociva, porque a maioria das pessoas não entende, que é empresário, empreendedor, saia do operacional. Qual que é o teu ponto de vista? Eu nem vou falar mais, qual que é o teu ponto de vista sobre sair do operacional? Como você enxerga? Nossa, eu poderia escrever uma dissertação de mestrado sobre esse maestro Zezinho uma nota aí, né? Exato. Do operacional. Primeiro que eu já me incomoda um pouco, eu falo isso para as minhas equipes, um pouco dessa distinção, que na minha opinião é muito artificial, entre o operacional e o estratégico. Sim. Me incomoda muito. Porque aí você vê, principalmente gente novinha, né? No começo de carreira, falando assim, não, porque eu quero trabalhar com estratégico. Aí você fala, o que é estratégico pra você? Eu acho que a pessoa não tem nem noção do que isso significa, sabe? Porque pra mim, não tem nada mais estratégico que cuidar de cliente, por exemplo. Que muitas vezes está embaixo de uma área que chama operações. Aí com essa confusão, você entende? Sim. Então, eu sempre defendi muito isso. Que operações é muito estratégico. E que essa distinção é muito artificial, sabe? Estratégico pra mim é tudo que tem um impacto relevante
na estratégia da companhia. Isso para mim é estratégico. Então, se no caso de um determinado negócio, a operação tem um grande... Ela é estratégica, você entende? Entendo. Não, essa frase, operação é estratégica, foi maravilhoso para mim. Então, no Nubank é um lugar que eu sempre falei isso. Para mim, operações é muito estratégico lá. Muito, muito, muito. Porque é onde você tá em contato com o cliente todo dia. Onde a mágica acontece? Porra, total, entendeu? E você vai falar que não é estratégico? Pelo amor de Deus, super, né? Então, eu já tenho um problema ali. Segundo, eu acredito em estar muito próximo do que está acontecendo na realidade. Quanto mais a empresa cresce, ou quanto mais você sobe na sua carreira, é muito difícil você se manter conectado com a realidade, com o que está acontecendo lá com o seu cliente, sabe? Uhum. E isso para mim é muito importante. Você já deve ter ouvido a história que no começo do Nubank eu fiquei mais de um ano, fácil. Eu atendia todas as ligações. O 0800 tocava no meu celular. Eu respondia todos os e-mails de clientes, todos os chats de clientes. Eu sabia que você pulava muito, mas não sabia tocava que era no celular. Atendi ligação de madrugada, no banheiro. Mais de um ano. E mesmo depois que eu contratei, eu lembro que chegou o dia que eu contratei 2 pessoas para atender. Que eu contratei, eu treinei, tudo que eles faziam eu revisava. Todos os e-mails que eles respondiam, todos os chats que eles respondiam. Aliás, antes deles lerem o chat, eu já tinha lido, eu já falava, olha, esse cliente está falando isso. O que ele quer saber é isso. E aí o que você tem que falar é aquilo. E não. Um controle, assim, sobre a experiência que os clientes iam ter, absurdo. E você pulava porque você queria sentir como estava a temperatura ali no campo? Até hoje eu quero sentir. Muito do trabalho que eu faço em redes sociais também é por isso, porque eu quero sentir como é que tá ali. Quero sentir aquele calor, entendeu? Tem muito cliente que vai pra você no inbox? Muito. Eu leio tudo. Cris, tô querendo um cartão, como é que faz? Aumenta meu limite. Tem de tudo. Mentira que a galera pede pra aumentar o limite. Porra! É que assim, hoje em dia, os nossos limites já são muito bons. Assim, a gente tem dados que mostram que os nossos limites no Nubank são até 20% mais altos que a média do mercado. Né? Do que os clientes têm em outro lugar. Então, mas tinha uma fase que era praticamente só aumento de limite. Hoje em dia, a tristeza que é, assim, muita gente caindo em golpe. Entendeu? E aí, assim, a gente faz muita coisa, a gente tem uma porrada de aviso pros clientes, olha, atenção, não sei o que, isso aqui pode ser golpe. Mas mesmo assim, muita gente cai. O Brasil é impressionante nisso, faz que ele lidera. Fala que ele lidera mundialmente a coisa de fraude, golpe. As pessoas caem muito. E assim, a gente faz o nosso melhor. A hora que chega pra gente, a gente já tenta interceptar, segurar, e a gente recupera muito mais que a média da indústria, tá? Mas tem casos que a gente não consegue, que o dinheiro já foi, já passou por um monte de laranja pelo meio do caminho. A gente articula muito com as outras instituições francesas, a gente trabalha muito próximo da polícia, inclusive para desarticular várias quadrilhas que fazem isso, mas é muito triste, cara. Eu recebo um monte de relato muito triste disso. Como é que você opera? Como que você lida com decisões difíceis? Você tem que tomar uma decisão difícil. Qual que é o seu framework de uma decisão difícil? Então, eu acho que tem toda uma heurística para lidar com decisão difícil. Eu acho que a primeira coisa é entender de onde a dificuldade vem. Porque muitas vezes a gente acha que a decisão difícil é porque, sei lá, tem muito risco. Mas às vezes a dificuldade ela tá numa complexidade ali, que se você descascar o negócio, você vai ver que dá para gerenciar. Você consegue simplificar aquilo, eliminar as opções que realmente são muito ruins, e aí você sobra com 2 que são mais palatáveis para você decidir. Às vezes a gente acha que é uma decisão difícil, porque a gente tá olhando pro cenário e é um cenário que a gente não gosta, mas na verdade não tem nem decisão. A decisão tá tomada. É só um fato difícil. Entendeu? É você que... A decisão é só se você vai aceitar ou você vai ficar brigando com aquilo. Muito bom. Mas a decisão tá tomada. Entende? Então depende muito do tipo. Uma coisa que, independente de qualquer coisa eu gosto de fazer, é escrever, botar no papel. Você é do papel e caneta? Muitas vezes só. Ontem mesmo eu tava no escritório, lá no Nubank, eu tava diagramando um negócio lá que eu precisava explicar pra alguém. Eu falei assim, cara, aqui ó, desse jeito. Ajuda muito. E escrever especificamente ajuda muito. Porque você não consegue escrever algo que faz sentido se você não tá pensando claramente. Entendeu? E às vezes você tá pensando e tem tanta variável naquela decisão e tem tantos cenários e tal, e aquilo não cabe na sua cabeça de uma maneira linear, de uma maneira clara. Mas a partir do momento que você se obriga a escrever, a listar, a comparar, aí você consegue colocar a bola no chão e olhar para aquilo de uma maneira mais clara, sabe? Isso ajuda muito, ajuda muito. E é nessas horas que aí você consegue, ok, então
os fatores são esses, os critérios são esses, que critérios importam mais para mim? Qual que é o critério mais importante para tomar essa decisão? Qual que é o menos? Porque às vezes você também está se confundindo, porque tem tanta variável e tem umas que não importam. Que legal, então você faz uma lista de prioridade de critério. Interessante isso, hein? Sem dúvida. Quais são as coisas que eu não posso abrir mão nessa decisão, né? Eu vou otimizar essa decisão baseado em qual critério? Né? Porque são sempre escolhas. Você tem a decisão A, ela vai te dar mais disso, menos daquilo. E vice-versa na B, entendeu? E às vezes não é A e B, é A, B, C, D, E. E não são 2 critérios, são 10. E aí as combinações que você consegue gerar com isso são muitas, né? Então é importante, bota no papel, visualiza. Descarta aquelas que são muito ruins. Vai sobrar um número muito menor. Às vezes pra gente processar isso só na cabeça é muito difícil.